Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Kshiptasti Kamadi Tarangamadi Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Rinde Namaste Charana Ravindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Deixe Radhesham. Deixa eu ligar aqui o Então hoje é terça-feira, é o dia que a gente reserva no Hridaya Mandira, no templo do seu coração, para saborear o néctar transcendental de Srila Gurudeva e Srila Raghunath Das Goswami no Mana Shiksha. E também o néctar transcendental de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, acho que o meu microfoninho está um pouco baixo. Jai Radhe, boa noite. Jai Shri Radhe. Deixa eu aumentar o microfoninho aqui. Agora tem dois, engraçado. Espera aí. Melhorou aí? O som tá bom? O som está normal como sempre, Prabhuji. Parfait, monsieur. Bonsoir. Então a gente está quase fechando a leitura do primeiro verso, né, do comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur e de Srila Gurudeva, nosso querido Gurudeva, a esse verso importantíssimo em que Srila Raghunath Das Goswami, conversando com a sua própria mente, orando para a sua própria mente, dá um conselho importante para ela nessa oração. Ele diz para ela deixar de lado o orgulho e dedicar cultivar apego amoroso transcendental aos pés de lótus de Gurudeva, aos pés de lótus do Dhamma, né? Também a todos os Brijabasis, todos os habitantes de Vrindavana, a todos os Mahabhagavats, os Uttamadhikaris, aos Madhyamadhikaris, Kanistadhikaris, né? Quem mais? Também aos seus Diksha Mantras e ao Mahamantra, né? Faltou quem? Falei de Vrindavana também, né? Então são oito elementos: Gurudev, Vrindavana, os habitantes de Vrindavana, entre esses habitantes de Vrindavana, aqueles que praticam bhajan com sua forma espiritual eterna, que são os Uttama Adhikaris, depois os Madhyama Adhikaris, que Gurudeva diz serem os representantes de todas as 4 sampradayas. Depois ele fala dos Kanista Adhikaris, e depois ele fala, tá certo? Ou tá faltando Shri Guru, Shri Guru, Gosa Sri Vrajadam,
Gosala e Adin, os habitantes de Vraja, Sujan, os Vaishnavas, Suragana, os Brahmanas, Swamantra, nossos Dikshas Mantras, Sri Harinam, Vraja Nava Djuva Dwandua Charana, o jovial casal divino de Vraja, e Dambam Ritwa, abandonar o orgulho. Tá, então ficou faltando esse elemento super importante que é os pés de lótus, são os pés de lótus de Shri Radha Krishna, o casal divino eternamente jovial de Braj. Então assim, Gurudeva está explicando da mesma forma que Srila Bhaktivinoda Thakur primeiro explicou, o Gurudeva está elaborando sobre o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur, e agora ele vai falar dos mantras, né? Ele fala de nama e mantra, né? Assim, são dois termos técnicos. Nam é o santo nome, Hare Krishna, Hare Ram, e mantras são os mantras recebidos no momento da iniciação Diksha. Então o Gurudeva fala aqui assim: não pensem que esses mantras são comuns. Na história de Gopakumar, no Shri Brihad Bhagavatamrita, ficam ilustrados a importância e o poder do mantra, muito bem ilustrados. Devido a alguma boa influência de seu nascimento anterior, Gopakumar nasceu numa família de vaqueiros em Braj, e ele, por isso, cuidava das vacas, levava as vacas para os campos de pastagem. Certa vez, ele viu uma personalidade santa exclamando e cantando e vertendo lágrimas profusas. Ele não pôde entender o motivo por trás daquele comportamento, mas de qualquer modo se sentiu muito atraído àquele santo. Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Se sentiu muito atraído àquele santo e começou a visitá-lo e servi-lo. Ele vinha trazer-lhe leite, manteiga e outros produtos lácteos. Só um minuto, deixa eu ver. Oi. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui importante, muito importante. 2 segundos, tá? Prontito. Então, Gopakumar, ele se afeiçoou àquele santo, embora não compreendesse seu comportamento, e sempre trazia diferentes tipos de produtos lácteos. Certo dia, o santo pediu que Gopakumara se banhasse no Jamuna. Depois disso, deu-lhe o Gopal Mantra. Mas o Guruji, esse grande santo, ele só conseguiu recitar metade do mantra para Gopakumar antes que começassem a jorrar lágrimas de seus olhos. Eventualmente, ele desmaiou depois de completar a recitação do mantra para Gopakumar. Ele desmaiou, depois, assim, de alguma forma, ele conseguiu terminar de recitar o mantra para Gopakumar. O santo não teve oportunidade sequer de mencionar o método e as regras para se cantar aquele mantra. Gopakumara foi pegar um pouco d'água, mas ao regressar, seu guru desaparecera. Gopakumara tinha fé no mantra e por isso começou a cantá-lo.
todos os seus desejos materiais foram aos poucos sumindo. E lentamente, né, pouco a pouco, ele viajou do planeta Terra para Brahma Loka, para Shiva Loka, atravessou Vaikunta, Ayodhya, Dwarka, Mathura e finalmente em Vrindavana ele se encontrou com Krishna. Ele conseguiu isto pelo cantar do Gopal Mantra. Então aqui Gurudev faz um resumo muito lindo do segundo canto do Shri Brihad Bhagavatamrita, em que Parikshit Maharaj está contando para sua mãe, Uttara Devi, a bela história de Gopakumar. E Srila Gurudev está atribuindo essa glória suprema, que é a experiência de Gopakumar, viajando por várias regiões do universo, começando aqui no próprio planeta Terra, e chegando finalmente a Vrindavana, onde ele se encontra diretamente com o objeto do seu amor, o seu Ishtadeva, sua deidade adorável, Madan Gopal Dio, né? Então aí Gurudeva, depois de fazer essa revelação, ou contar da maneira que só ele consegue contar, ele explica, continua explicando que o mantra nutre sambandha, nosso relacionamento com Krishna. Mantra significa aquilo que controla a mente e elimina os anartas. Mantra. Por isso, nunca deixem de cantar seus mantras, nunca negligenciem seus mantras e sempre cantem seus mantras com concentração. Aí Gurudeva vai citar esse verso famoso do Sri Chaitanya Charitamrita, falado pelo próprio Mahaprabhu. Nama loite loite mora branta roila mana dhairya dharite nari hailama umata. Cantando o santo nome repetidas vezes, minha mente ficou confusa. Não posso mais manter minha compostura e estou enlouquecido. Então Mahaprabhu está descrevendo para o seu próprio Gurudeva, né, Shri Ishvara Puripad, o que passou a acontecer depois que ele recebeu o Nam de seu Gurudeva. Então Mahaprabhu viu um menino lindo, de tez escurecida, de tez morena, né, assim, de pé na frente dele, com uma postura dobrada em 3 partes, Tribhanga Lalita, e tocando a flauta. Esse menino era super atraente. Mahaprabhu correu atrás dele para agarrá-lo, mas ele desapareceu. Mahaprabhu começou a chorar e enlouqueceu por ele. Todas as reações pecaminosas. Então aqui Gurudeva conta a experiência que Mahaprabhu está sentindo cantando os nomes de Krishna e os nomes de Srimati Radhika, né? Então Gurudeva continua explicando que todas as reações pecaminosas são queimadas, são transformadas em cinzas para sempre por se cantar o mantra. Pelo canto dos impersonalistas, os impersonalistas que cantam o mantra, as reações manifestas às suas atividades, ou aprarabdha karma, são eliminadas. Mas esses impersonalistas serão obrigados a se submeter aos efeitos que já estão amadurecidos, que é o prarabdha karma. Isso significa que, devido aos pecados cometidos em vidas anteriores, nós obtemos este corpo e as aflições ligadas a esse corpo, que devem ser toleradas. Mas os Vaishnavas não se submetem a esses sofrimentos, porque eles se refugiam no santo nome. Por isso, deve-se cantar o santo nome seguindo o mestre espiritual e os Vaishnavas, seguindo os passos. Deixa eu ver aqui, mais alguém escreveu alguma coisa que eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Não estou achando. Só um minutinho, tá? Aqui.
Bem, então onde está? Eu queria mostrar para vocês a respeito dessas explicações tão lindas que Gurudeva está dando sobre o cantar do Santo Nome. Eu separei aqui no Shlokamrita, que é essa coletânea maravilhosa que Shripad Giri Maharaj fez e ofereceu às mãos de lótus de Srila Gurudeva. É um verso do Dhyana Chandra Padhati que descreve de uma forma muito interessante o método de Japa Kirtan. E diz assim esse verso: Mano madhye stito mantro, mantra madhye stitam manaha, mano mantra samayuktam, etadhi japa lakshanam. Mano madhye stito mantro, mantra madhye stitam manaha, mano mantro samayuktam, etadhi japa lakshanam. Então aqui neste verso, a tradução deste verso é: o mantra primeiro deve se situar no âmago da mente do devoto, e a mente deve estar firmemente situada no coração do mantra. Então, Mano Madhye Stito Mantro. O mantra, ele faz stita, ele se situa no Madhye, no âmago da mente do devoto. Né? Primeira coisa. Mantra Madhye Stitam Manaha. E aí quando o devoto, quando o mantra se situa no âmago da mente do devoto, aí o próximo passo é que a mente deste devoto deve situar-se firmemente no coração do mantra. Né? Depois disso, quando a mente está absorta em devoção no mantra, em estado de equilíbrio, este é o sintoma da verdadeira japa. Então aqui Srila Gurudeva está, esse mantra, esse verso está explicando o que é realmente japa. E aí ele fala assim, tem uma notinha do editor, né, de Shripad Giri Maharaj, repetindo algo que ele ouviu diretamente de Srila Gurudeva. Srila Narayana Maharaj explica que Shrinam estabelece um vínculo de coração com Shri Guru. Establishes one's heart connection with Shri Guru. Gurudeva explica que Shrinam estabelece um vínculo do nosso coração com Shri Guru. Então são 3 elementos: o santo nome, o coração do sadhaka e Gurudeva. E é pela potência inconcebível de Nama Prabhu que se estabelece um elo entre o coração do discípulo e o seu Gurudeva. Por isso, devemos invocar Shri Guru quando começamos a cantar. Quando um de seus discípulos perguntou a Srila Narayana Maharaj como ele poderia fazer para manter seu entusiasmo para cantar na ausência de Srila Gurudeva, Gurudeva lhe ensinou que, assim como você me vê agora, você deve pensar que Shri Gurudeva está sentado bem na minha frente, tomando o Harinama, cantando o Harinama e olhando para os meus olhos nos olhos, e eu estou cantando juntamente com ele. A Japamala é o cordão umbilical através do qual Gurudeva nutre minha bhakti e elimina meus anartas. Não pense que eu alguma vez abandono você. Nunca, nunca. Eu estou sempre com você. Então, assim, esse verso e a explicação ao verso, né, o desenvolvimento do significado do verso apresentado por Srila Gurudeva
é muito importante para a gente. São tanto o conteúdo do verso quanto o conteúdo das palavras fantásticas de Srila Gurudeva, super esclarecedoras e super doces, devem ser escritas com letras de ouro, em letras garrafais de ouro, no livro do nosso coração, né? No livro da nossa consciência, de maneira que toda vez que a gente vá praticar o nosso sadhana e bhajan, cantar Mahamantra, a gente abra na página correta e lá esteja escrito justamente isso, né? Que Nama Prabhu faz o elo, estabelece o elo entre o coração do discípulo e Gurudeva, né? Porque o discípulo não pode ver que Gurudeva está sempre no seu coração, né? O discípulo não consegue ver. Digo, o discípulo que está em processo de amadurecimento, que está se desenvolvendo no caminho de sadhana bhakti, ele tem dificuldade. Ele pode ter momentos em que ele sente a presença de Gurudeva, né? Mas ele não consegue estender esse momento linearmente. E por isso, Nama Prabhu, que é muitíssimo misericordioso, ele estabelece esse elo. Então, assim, o nosso grande refúgio, né? O abrigo, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira segurança é o cantar dos santos nomes, conforme nos é dado por Srila Gurudeva, com o método explicado por Srila Gurudeva. Como está dizendo aqui, toda vez que você for cantar, né? Toda vez que você for praticar, e toda vez que você não for praticar, né? Você pode estender esse pensamento desta maneira, né? Você vai começar a praticar o cantar do santo nome. Você vai começar a praticar o cantar dos seus Diksha Mantras. Então, toda vez que você fizer isso, Guru Padashraya, né? Você primeiro se refugia aos pés de lótus de seu Gurudeva, você cerra os olhos e você imagina, como o Gurudeva está dizendo, você imagina, você medita que Srila Gurudeva está sentado bem na sua frente, cantando o Harinama também e olhando para os seus olhos. Contato ocular, né? Olhando para os seus olhos. Porque Gurudeva está dizendo que a Japa Mala é o cordão umbilical através do qual Gurudeva nutre a minha bhakti e elimina meus anatas, né? Então, assim, por isso que Gurudeva termina aqui essa explicação sobre a diferença entre o cantar de Nama feita pelos impersonalistas e os Vaishnavas, né? Os Vaishnavas não se submetem aos sofrimentos de Prarabdha Karma ou os efeitos maduros de karma de vida anteriores, né? Que estão brotando na nossa experiência de vida. E isso os Vaishnavas, eles não se submetem a esses sofrimentos porque eles se refugiam no santo nome, né? Isso também, logicamente, Mahaprabhu confirma no primeiro verso do Shikshastra: Chetu Darpanam Marjanam Bhava Mahadavagni Nivarpanam, né? Que o cantar do Mahamantra, esse Harinama Sankirtana, ele limpa toda espécie de anata, de impedimento, de obstáculo, de impureza que possa estar na nossa mente, no nosso coração, né? E aí Gurudeva continua fazendo os seus comentários lindíssimos, como sempre. Ele fala Mahotsavayate, significa desfrutar de bem-aventurança. E como? Como assim? Gurudeva, como é que é isso de desfrutar de bem-aventurança? Aí Gurudeva nos leva para Goloka Vrindavana, ou para Brahma Vrindavana. E ele diz: Krishna está correndo por uma estradinha bem bonitinha,
e os seus brincos estão balançando em suas bochechas. Ele usa o seu pitambara, o seu mantinho amarelo. Mãe de Yashoda decorou o seu filhinho de uma forma muito linda. Krishna olha para trás e vê Mãe de Yashoda perto de pegá-lo. E vendo Mãe de Yashoda perto de agarrá-lo, ele corre de novo. Yashoda tem o corpo muito farto e está correndo com o corpo tremendo. Este é o Mahotsava, o festival bem-aventurado de Gokula. Quem quer que presencie este Mahotsava fica encantado. Semelhantes Mahotsavas se manifestam na percepção de um devoto pelo santo nome, por intermédio do santo nome. Não é como aquela história, Rupa Goswami está sentado no seu Bhajan Kutir e ele está cantando o santo nome e ele está tendo a visão plena da Lila, em que Madhu Mangala diz para Krishna que pode trocar de lugar com ele, é fácil, é só colocar a flautinha na cintura, a pena de pavão voltada para o lado esquerdo em cima da cabecinha, botar o pitambara em volta do pescoço, que aí ele pode fazer tudo o que Krishna faz. Que grande coisa é essa que Krishna é e que Krishna faz, né? Então aí Rupa Goswami cantando Mahamantra, fazendo seu bhajan, profunda, hiper profunda absorção. E aí por ele estar cantando Shuddhanam, o nome puro, a percepção que se manifesta na sua consciência é esse passatempo, né? O santo nome revela os bem-aventurados passatempos do Radhakunda e de Vrindavana, mas segundo a qualificação de cada um para poder presenciar esses passatempos, né? Então, dependendo do adhikara, se o sadhaka estiver praticando nama parada, então ele não vai poder ter essa visão, né? Porque ele vai estar cantando o santo nome, mas a sua possibilidade de perceber a transcendência vai estar turvada pelas suas próprias ofensas, especialmente se ele ofende Vaishnava Ninda, né? Vaishnava Ninda, Sripad Brahmaraj sempre fala, as 3 primeiras ofensas, Vaishnava Ninda, criticar, ofender os Vaishnavas. A segunda, considerar que o nome de Krishna está em nível de igualdade com o nome de Shiva, Surya, Chandra e o nome dos semideuses, né? Outra ofensa, e a terceira ofensa, Guru Abhagya, ou seja, considerar, desonrar Gurudeva, desrespeitar Gurudeva, considerando uma pessoa comum, né? Tipo, pensar, meu mestre espiritual, ele nasceu por uma determinação kármica, então o meu mestre espiritual está no mesmo nível que eu. Ele era uma alma condicionada que se qualificou pelo processo de sadhana. Então isso é Guru Abhagya, que Gurudeva, né? Ele é companheira eterna de Radha Krishna. Então, para alcançar a qualificação para presenciar esses passatempos, devemos praticar bhajan como os Vaishnavas Raganugas, com uma determinação firme e resoluta. Idealmente, Gurudeva agora vai dar uma chamada. Idealmente, não devemos cantar menos do que uma laka, ou 100.000 nomes por dia, e este canto deve ser feito com a mente estável e firme. Isto se chama bhajan. O objetivo de bhajan, da prática de bhajan, nama bhajan, o objetivo é alcançar bhava bhakti,
aqueles que, como se diz, aqueles que almejam Bhava Bhakti e praticam bhajan ininterrupto, recebem toda espécie de oportunidade e condições do próprio Senhor. Né? Então, assim, o movimento do desejo do sadhaka, em qualquer situação de vida que ele possa estar, se ele internamente ora com fervor aos pés de lótus de seu Gurudeva, dizendo: ó Gurudeva, eu sou tão caído, não entendo nada do que está acontecendo comigo, não alcanço as glórias da sua misericórdia, mas eu estou desejar as mesmas oportunidades e as mesmas condições que o Senhor diz que o próprio Senhor dá para aquele que almeja Bhava Bhakti. E também almejo chegar um dia na minha experiência existencial em que eu pratique bhajan ininterrupto. Né? Então, à medida que a gente expressa essa oração com fervor, com sinceridade de coração, mostrando, abrindo para o nosso Gurudeva, né, o conteúdo do nosso coração, então aí a gente começa a perceber assim, as possibilidades infinitas que bhajan, nama bhajan pode nos proporcionar. Né? Srila Haridas Thakur recebeu essas condições desde o nascimento. E como é que ele recebeu essas condições? Porque essas condições apareceram para ele sob a forma da sua convivência com Shri Advaita Acharya e com Sriman Mahaprabhu. E isso se deu em virtude do cantar do Santo Nome. Olha só como Gurudeva está abrindo o seu baú transcendental de revelações. A gente pode ler esse Manashiksha, os versos de Raghunath Das Goswami, os comentários de Srila Gurudeva, e sempre, cada vez que a gente lê um parágrafo ou outro parágrafo, sempre vão surgir, sempre vão se manifestar novidades que a gente antes não podia perceber. Né? A menos que eu complete o cantar de 50.000 nomes, não devo comer nem beber. Gurudeva continua, né? Ele está falando da mentalidade do sadhaka ideal, né? O que ele determina, qual é a determinação dele? Qual é o rumo da perseverança dele? Ele está pensando assim: a menos que eu complete o cantar de 50.000 nomes, não comerei, não beberei, não dormirei até completar todas as minhas voltas. Esta deve ser a determinação firme do sadhaka. Esta deve ser a determinação firme do sadhaka. Né? Muitas vezes, por causa dos anatas, um dos quais sendo o fato da gente ter uma percepção ilusória, uma percepção desvirtuada das glórias de sadhana, a gente não consegue alcançar o que vem a ser exatamente Raganuga Bhakti, em comparação com Vaidhi Bhakti. Ambos, tanto Raganuga Bhakti quanto Vaidhi Bhakti, ou seja, Raganuga Bhakti, serviço devocional espontâneo, Vaidhi Bhakti, serviço devocional praticado seguindo as regras, as proibições do Shastra. Então, tanto um quanto o outro são eternos, porque os dois são Bhakti. Como o Gurudeva explicou um pouco antes nesse mesmo livro, se eu não me engano, posso estar com a minha mente variando, mas enfim, ele explicou isso para a gente, que foi nesse livro, sim,
nesse texto sagrado maravilhoso, ele explica como se o sadhaka pratica Vaidhi Bhakti, almejando pela prática de Vaidhi Bhakti alcançar Bhava Bhakti e Prema Bhakti, ele é elevado a Vaikuntha. Então o processo de Bhakti do Vaidhi Bhakta e a meta, o sadhya, né, o prayojana do Vaidhi Bhakta, são com certeza eternos e transcendentais. Da mesma forma que Raganuga Bhakti, né? Da mesma forma que Raganuga Bhakti. Então existe um discurso às vezes de que se você pratica Vaidhi Bhakti, você é careta. E se você pratica Raganuga Bhakti, você pode ser meio assim, tipo, à vontade, assim, meio, hoje eu não estou afim de cantar já, eu pratico o serviço devocional espontâneo, então hoje eu não vou cantar meu número de voltas. 4 princípios, negócio de 4 princípios é para os Vaidhi Bhaktas. Mas isso é uma concepção completamente errônea, equivocada. É porque o Raganuga Bhakta, né? Raganuga Bhakta, por exemplo, o Raghunath Dasa Goswami, quando ele finalmente conseguiu estar na companhia de Mahaprabhu e de Swarupa Damodara e dos outros devotos em Jagannath Puri, a princípio o pai dele, que era assim, acho que era um rei, né? Ele era um rei, ou um príncipe, muito abastado. O pai dele providenciou que brahmanas estivessem sempre em volta do filho, cozinhando e cuidando dele, e limpando o lugar onde ele estava. Até que ele deixou tudo aquilo para trás, porque ele na sua consciência ele pensava, Mahaprabhu não deve estar satisfeito comigo, porque eu estou praticando o meu bhajan, mas ainda estou aceitando o serviço do meu pai, né? E demonstrando o meu apego ao meu corpo, as condições favoráveis de vida neste mundo, né? Então, Raghunath Dasa Goswami, aí ele deixou aquela regalia de lado e ele passou a ficar na frente do templo de Jagannatha aceitando os restos da prachada do Senhor Jagannatha. E depois nem isso ele fazia mais, né? E ele é o exemplo por excelência de um Raganuga Bhakta, né? Ele é um exemplo por excelência de um Raganuga Bhakta. Então esse conceito errôneo, Vaidhi Bhakti é coisa de gente careta, gente que não entende Shastra. Não, Vaidhi Bhakti é o processo pelo qual os membros, vamos dizer assim, das outras sampradayas que não são a Shri Gaudiya Sampradaya, perseguem o seu objetivo, né? Que eles são muito gloriosos. E o próprio verso do Manashikra está explicando essa glória deles. Está dizendo, mente, você deve ter apego amoroso por esses Vaidhi Bhaktas, sim, né? Mas Gurudeva está falando do Raganuga Bhakta, né? Que internamente ele vive como o título daquele livro de Jagadananda Pandit, ele vive Prema Vivarta, né? O Raganuga Bhakta, à medida que ele vai galgando degraus no seu caminho espiritual, ele vive um verdadeiro Prema Vivarta. O coração dele a experiência que ele tem no coração é como se ele estivesse num remoinho de amor por Krishna, né? Mas externamente, quando ele se vê numa situação diante de pessoas que não podem compreender o bhava dele, ele se recolhe, né? O próprio Mahaprabhu naquela lila, ele está fazendo o Harinama Sankirtan na casa de como é que é o nome dele? De Shivas Thakur. E aí a sogra de Shivas Thakur,
ela pede para ele assim com as mãos postas: por favor, Thakuraji, por favor, Prabhuji, me permita participar do Harinama Sankirtan de Mahaprabhu. Ela insiste, e ele fala: então fica escondidinho ali. E aí, por conta disso, Mahaprabhu e seus devotos não conseguem fazer Prema Harinama Sankirtan, porque os humores, os bhavas, as ondas de bhava que normalmente tomam a mente, a consciência, o corpo, tudo de Mahaprabhu e de todos aqueles seus Gaura Bhaktas não se manifesta. Então Mahaprabhu fala assim: alguma coisa está errada, tem alguma coisa está fora da ordem, né? Aí ele olha assim: o que está acontecendo? Tem alguém aí? Aí Srivas Pandit, muito assim, né, pouco envergonhado, fala assim: ó, minha sogra, ó, Mahaprabhu, minha sogra quis. Então Mahaprabhu mandou chamar aquela afortunada senhora e ele pregou para ela, né? Mas nesse passatempo fica demonstrado que o Raganuga Bhakta, ele não é um maluquinho, né, que usa ganja ban, né, e que corteja as mulheres dos outros. Não, isso não é um Raganuga Bhakta. Isso é um Sahaja, né? Sahaja, ele pensa, o problema do Sahaja, do Prakrita Sahaja, é que ele considera que nesse corpo físico no coração cheio de anatas, ele pode ter um relacionamento direto com Krishna. Coisa feia, né? Então isso não é Raganuga Bhakta. Então o Gurudeva continua explicando assim, que o corpo de Haridas Thakur ficou muito fraquinho nos seus últimos dias. Quando Mahaprabhu lhe perguntou sobre a doença, ele respondeu que a sua doença era que ele não conseguia terminar o seu número regular de voltas. Aí Gurudeva faz aquela pergunta que não quer calar: nós temos semelhante apego ao cantar do Santo Nome? Devemos praticar bhakti exclusiva e resoluta ao mestre espiritual, aos Vaishnavas, ao Santo Nome e à terra sagrada de Braj. Então assim, Gurudeva deixa essa pergunta no ar para cada um de nós, no seu fórum íntimo, fazer essa análise, né? Namnamakari Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatar Pita Niyamita Smarane Nakala. Mahaprabhu está dizendo que você pode cantar Mahamantra em qualquer circunstância. Não há regras rígidas, difíceis, como no caso do Diksha Mantra, né, que você tem que cantar o Diksha Mantra voltado com a direção, sentado em posição de lótus, né, com a mão fechada assim. Mas enfim, aqueles de vocês que têm Diksha, vocês sabem disso, né? Tantas regras, mas o cantar do Santo Nome, nenhuma regra, qualquer circunstância. Olha só a facilidade promovida por Mahaprabhu. Namakari Bauda Nija Sarva Shaktista Tarpita Niyamita Smaranena Kala Etadishita Vakipa Bhagavan Mamapi. Como é que é? Dudaivam Idisham e Rajani Nanuraga. Aí, aqui Mahaprabhu se refere à mesma coisa que Gurudeva está perguntando para a gente. Nanuraga, Mahaprabhu está dizendo que ele não tem apego ao cantar o Santo Nome. Ele está nos ensinando a lição suprema. Se eu sou um candidato a Bhakti, isso significa que eu não tenho apego a cantar o Santo Nome, porque se eu já tivesse ingressado no reino de Bhakti, eu já estaria completamente apegado a cantar Mahamantra, né? Por isso Gurudeva, ele dá um antídoto. Se eu, como o Mahaprabhu está ensinando para mim, para cada um de nós, se eu não tenho esse apego, o que eu devo fazer? Eu devo praticar
bhakti exclusiva e resoluta e determinada ao Guru, a Gurudeva, aos Vaishnavas, ao santo nome e à santa terra de Braj. Né? Então aqui Gurudeva, de todos aqueles elementos que foram mencionados no verso de Srila Raghunath Das Goswami, o primeiro verso, ele está destacando Guru, Vaishnava, Nama e Dhamma. Né? Então isso é algo muito especial. Né? Você fazer Guru Bhakti, Vaishnava Bhakti, Nama Bhakti e Dhamma Bhakti com exclusividade. Né? Então, e esse conselho que Srila Gurudeva está dando aqui é para todos nós. Pode ser que um de vocês esteja aí e não tenha muita que esteja participando, não tenha muito conhecimento da linguagem técnica que nosso Gurudeva usa, né? Mas mesmo assim, se você ouvir aos poucos, você vai cair a ficha para você do motivo pelo qual Srila Gurudeva disponibiliza esse ensinamento com esse tratamento, inclusive para você. Né? A gente pode ficar assim o tempo todo traduzindo, apresentando os equivalentes a esses termos técnicos na língua portuguesa em benefício de algum de vocês que possa talvez não ter tanta experiência ou possa não ter tido tanto contato com os devotos, né? Mas é importante a gente entender que para toda experiência de vida existe uma coisa que se chama cultura, né? A sua experiência de vida na sua formação familiar, ela está calcada, ela se baseia na cultura da sua família, a linguagem que seus familiares usam, o padrão social que a sua família tem, os objetivos que os seus pais transmitem para você. Então, cada um de nós tem, entre tantas outras expressões de cultura, a cultura familiar. Depois temos a cultura regional, a cultura nacional, né? A cultura mental, a cultura intelectual, assim, pensando só sobre nós mesmos. Então, assim, precisamos também abraçar a cultura Vaishnava, porque a cultura Vaishnava é a cultura espiritual da humanidade. É a cultura que não tem fronteira nenhuma para ela, né? Não existe nenhuma barreira, nenhum obstáculo que impeça essa cultura de se expandir por todo o planeta Terra, pelos outros planetas, por todo o universo, né? Porque essa cultura espiritual, essa cultura Vaishnava, a cultura védica, ela é a cultura da alma, a Atma. Então, assim, faz parte de você, para você absorver a cultura da sua família, você vai fatalmente absorver o linguajar do seu pai e da sua mãe, né? Você vai fatalmente absorver o comportamento emocional do seu pai e da sua mãe. Então, da mesma forma, na cultura Vaishnava, você deve absorver o comportamento daqueles que estão dentro do Dharma, da ocupação eterna, transcendente, do serviço devocional, ou do relacionamento íntimo, do relacionamento amoroso íntimo e permanente com o próprio Senhor Supremo, né? Como a gente sabe da história, por exemplo, Prabhupada, ele revelou algumas coisas para alguns discípulos, né? E uma discípula que é muito querida do nosso querido Gurudeva, chamada Vrindavana Vilasini, ela uma vez revelou como, conversando com Srila Prabhupada, ele chegou para ela e disse que logo quando ele chegou
em Nova York, né, que foi o primeiro foco da missão dele no Ocidente, ele conseguiu comprar um passe do metrô, um passe que eles chamam de Day Pass, né, um passe que que possibilita que você, com aquele passe, viaje o dia inteiro por qualquer uma das linhas de metrô, para cima e para baixo, 24 horas se você quiser. Então ele comprou esse passe há alguns dias, ele entrava em várias linhas, linha norte, linha sul, linha oeste, linha leste, linha X, linha Y, linha, enfim, todas as linhas, e ele ficava, e ela perguntou assim, mas Prabhupada, por que o senhor fez isso? Por que o senhor se deu a esse trabalho? Aí Prabhupada assim, porque eu estava estudando a mentalidade do povo. Porque aquele povo ali era a amostra do que Prabhupada podia entender naquele momento de um ocidental, né, de um Mlecha Deshi, né, um morador desses países onde a prática da religiosidade, da espiritualidade, ela é acompanhada de muitas atividades horroríveis, né, nefastas, como a matança de animais, né, com a violência doméstica, né, são coisas muito baixas, né? Então o Prabhupada estava demonstrando para a discípula que ele se deu ao trabalho de observar a cultura mental daquele povo, para a partir dali ele desenhar o seu programa de Harinama, o seu programa de prachar, de pregação, né? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado esse raciocínio, porque assim, consciência de Krishna é toda uma cultura que tem suas características bem específicas e bem diversas das outras culturas, né? Profundamente diversas, porque uma cultura que não foque no desenvolvimento da diva na direção do seu relacionamento eterno com Bhagavan, com o Senhor Supremo, essa cultura ela vai ter algum desdobramento material, mesmo que ela seja uma cultura de uma fé específica, praticada em troca de desenvolvimento econômico, de satisfação dos sentidos, de libertação do sofrimento, né? Então, só a cultura Vaishnava apresenta a estrutura completa dentro da qual o praticante, o sadhaka, pode se desenvolver de zero a infinito. Ele começa no zero quando ele está passando por um grupo de devotos cantando na rua, ou um devoto distribui um livro para ele. Ele está no ponto zero, né? E a partir dali, daquele ponto zero, ele sorri para o devoto, ele começa a dançar junto com os devotos em Harinama, e aí começa o seu processo de ir de zero a infinito, né? Infinito e ilimitado. Enfim, aí Gurudeva continua falando aqui, Dambham Hitva. À medida que você for praticando seu sadhana e bhajan, abandone, deixe de lado todos os tipos de argúcia, de artimanha e presunção, e almeje apenas a conquista de prema, né? Muitas falcatruas mentais, intelectuais, emocionais, né? Na mente da alma condicionada que tem a fortuna de estar na frente de Gurudeva. Então o Gurudeva está falando assim, à medida que você for praticando, faça esse exame, né, como Srila Bhakti Rakshaksidhara Maharaj sempre falava para os discípulos, consciência de Krishna é investigação de si mesmo, não é investigação do próximo.
investigação de si mesmo. Você não tem que ficar olhando para nada nem ninguém fora de você. Até Gurudeva, no livro Harmonia, vocês podem ler lá, ele diz assim, de repente você chega num templo que você não conhecia antes, está visitando, presta reverência na sala do templo, a deidade está lá, Gurudeva está lá, a foto ou a morte de Gurudeva, e aí você começa a olhar e começa a ver assim, mas essa cena está mal decorada, acho que eu vou fazer alguma coisa a respeito. O altar, a coroa de Shrimati Radhika está torta, e por aí vai. Esse visitante, ele está olhando para fora, né? E Gurudeva fala assim, não, para com isso. Você fica olhando para essas exterioridades, mesmo num ambiente devocional, você não deve fazer isso, a não ser que você seja uma ranta, se você é uma ranta do templo, se você é encarregado de adorar a deidade, cuidar da deidade, né? Ou dar atenção para os devotos que frequentam ali, aí tudo bem, você tem essa licença em serviço aos outros Vaishnavas, né? Fora isso, é total falta de conhecimento desta cultura, manter, à medida que o sadhaka esteja praticando o seu sadhana bhajan, é total falta de conhecimento dessa cultura, manter essa atitude crítica, né? Ou essa coisa de dar uma de malandrinho, de ser espertinho, né? Cunningness, coisa de ser espertinho, de se dar bem. Está num ambiente espiritual, mas se dá bem em cima de uma série de coisas e uma série de pessoas inocentes, né? Então isso deve ser abandonado. E a presunção também, né? Outro dia eu estava falando com os devotos sobre OPP, orgulho, presunção e preconceito, né? Nossos estudos da manhã. São grandes inimigos do nosso processo de bhakti. Ter orgulho, eu tenho orgulho que eu fui iniciado há tantos anos e diante de você eu sou sênior. Coisa feia isso, né? Isso não é o exemplo de Mahaprabhu, né? Isso não é o exemplo de Gurudeva. Gurudeva chega diante da pessoa que acaba de chegar com todo respeito, conversa com ela, fala a verdade para ela, mas conversa com ela com carinho, né? Está dando para ela o que como se diz, o que representa a sua função como acharya, né? E não fica tirando onda. Você não vai ver o Gurudeva tirando uma onda da cara das pessoas que chegam. O que é Bhakti Yoga? Aí Gurudeva fala, ele não sabe o que é Bhakti Yoga. Gurudeva não tem essa atitude, né? Aí Gurudeva continua explicando aqui, abandone todas as espécies de argúcia, de artimanhazinha, de e desse orgulho, dessa presunção, desse preconceito que você tem, e foque apenas na conquista de prema. Mente, abandone a ilusão e a ignorância e pratique bhajan. Essa aqui Gurudeva fala, coloca isso como uma oração que você está falando para a sua própria mente. Mente, abandone a ilusão. Você está diante, você é um devoto, né? Aí você está diante de uma devota e você olha para ela não como mãe, não como filha, não como irmã. E você não é casado com ela. Então você está em ilusão, né? Gurudeva, uma vez um devoto veio perguntar para ele assim, Gurudeva, o que eu faço com essa luxúria? Eu tenho a luxúria me pega de todas as maneiras, de todos os lugares, com todas as mulheres. Aí Gurudeva olha para ele e fala assim, você tem luxúria pela sua mãe, pela sua irmã, pela sua filha? Aí o devoto fala assim, como assim, Gurudeva? Não, estou te perguntando, estou te fazendo uma pergunta objetiva, responda a minha pergunta. Você tem luxúria pela sua filha, pela sua mãe e pela sua irmã? Aí ele olha assim, ele arregala os olhos e fala, não. Então você trate as suas irmãs espirituais como Lali, Didi ou Mataji. É simples assim. Sua mãe, Mataji, sua Didi, sua irmã, e sua Lali, sua filha. Seja uma pessoa coerente. Abandone a ilusão. Mente, abandone a ilusão e a ignorância e pratique bhajan.
Então, na mente sempre deve estar a nossa deidade adorável Krishna e os seus companheiros, o mestre espiritual e os Vaishnavas, né? Então, quem deve estar na nossa mente, atenção, Krishna, Gurudeva e os Vaishnavas. Nossa única preocupação deve ser aumentar o nosso amor pelo mestre espiritual, pelos Vaishnavas e por Krishna. Devemos ter fé firme de que Krishna vai cuidar de nós e vai também providenciar nossas necessidades diárias. Ele é plenamente capaz disso. E esta fé firme é o portal para a rendição, né? E depois da rendição, nós vamos ver outra hora, porque a gente está chegando no nosso momento de fechar o encontro de hoje. Muito lindo, né? Gurudeva falando para a gente de coisas, de assuntos importantes para quando a gente está fazendo bhajan, né? Para quando a gente está cantando o Santo Nome, quando a gente está cantando nossos mantras, quando a gente está no nosso cotidiano, indo para lá e para cá, ocupado cada um no seu dharma, grihastha, vanaprastha, brahmacharya, sannyasa, que importa, mas sempre levando quem? Krishna, o mestre espiritual e os Vaishnavas no coração. Aí alguém pode dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer fazendo, você vai pensar em Krishna. Krishna, ele tem uma forma transcendental dobrada em 3 partes, ele usa um pitamba, um mantinho amarelo, toca uma flautinha, ele tem 3 tipos de flauta, ele usa uma pena de pavão na coroa, né, sobre a cabeça dele, né? Pensar em Krishna. Pensar em Gurudeva, olha a forma do meu Gurudeva, linda a forma do meu Gurudeva, olha os olhos do meu Gurudeva, olha a mão de bênção do meu Gurudeva e os Vaishnavas, né? Quantos de nós, como aqui eu tenho a oportunidade de estar do lado de vários Vaishnavas aqui. Então essa é a misericórdia de Nama Prabhu. Para mim, para cada um de nós que estamos tendo essa oportunidade, né? Independentemente do nome do nome do canal, do nome do projeto, independentemente de qualquer coisa, o fundo mesmo da história é que nós recebemos a misericórdia de Nama, Prabhu e Gurudeva, e por isso nós continuamos aqui, né? Só por isso a gente continua aqui, por mais nada. Qualquer outra compreensão disso é completamente ilusória, completamente baseada em conceitos errôneos, falso-egosos e assim por diante, né? Que a nossa vida é a misericórdia de Gurudeva, né? E a misericórdia de Nama Prabhu, que nos é dado por Gurudeva. Então aí a gente fecha o ciclo, né? 3 elementos: o sadhaka, que somos cada um de nós, Gurudeva e o Santo Nome. O resto tudo é cosmético, tudo é de plástico, tudo vai desaparecer a qualquer momento. Em qualquer momento, padam vipadam, né? Como no Bhagavatam tem esse verso que diz que você estar nesse mundo é como se estivesse enfrentando um perigo a cada passo. Mas se você está nesse triângulo aí, você com seu Gurudeva e o Santo Nome, então assim, aconteça o que acontecer, todas essas cosmetologias, todas essas inutilidades, né? Tudo isso vai passar. Mas se você se agarrar aos pés de lótus de Gurudeva e do Santo Nome, aí você pode acontecer o que aconteceu com você, que Krishna sempre vai proteger você, e o fato de Krishna proteger você não significa necessariamente que ele vai curar uma doença incurável sua, ou que ele vai impedir que você morra num acidente trágico, por exemplo. Não. Significa que em qualquer circunstância, se você estiver cantando o Santo Nome, estiver pensando em seu Gurudeva,
acidente trágico, doença incurável, o que seja. Krishna vai proteger você e ele vai te levar com a própria mão para um destino mais favorável, pelo menos um destino mais favorável para você praticar bhakti. E ele vai estar fazendo todo um trabalho na sua mente para que, se você vier a nascer novamente nesse mundo material, a sua mente está mais acostumada com a cultura da alma e não a cultura dos sentidos, a cultura da ofensa, da crítica, da ilusão, né? Então essa é a realidade, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Sachidananda Gora Hare, Sachidananda Gora Hare, Jaya Sachidananda Gora Hare, Sachidananda Gora Hare, Jaya Sachidananda Gora Hare, Sachidananda Gora Hare, Jaya Sachidananda Gora Hare, Sachidananda Gora Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Patita Pavan, Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavan, Srila Gurudev ki jai, Rupanova Guru Varga ki jai, Vancha Kalpa Tarubhishta, Kripa Sindhubhyo cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.